Muito bom. Começando aqui mais um Patercast, aqui é Antônio Garcia. Matheus Melo. Abraham Wang. Muito bom. A gente está começando hoje falando sobre... A gente está falando sobre paternidade na prática, começando uma nova série, que é Alegria. Sugestão do Matheus de falar sobre alegria. Então, hoje vamos falar sobre paternidade na prática. Então, a ideia é conversar com os pais sobre alegria, lembrando que o Patercast... lembrando que o Patercast é um movimento para o resgate da paternidade. Beleza? Muito bom. Deixa eu já falar um negócio para vocês que eu estava pensando, que é o seguinte. Eu acho que um grande diferencial nosso, isso pode ser visto tanto como um diferencial negativo quanto positivo, mas é a nossa espontaneidade. Perfeito. Então a gente precisa ser espontâneo mesmo. O pessoal Fechou? vai se sentir aqui na gravação. Exato, vai se sentir mal, encontro. igual a gente se sente mal aqui. Vamos lá. Alegria. Alegria. Alegria é uma emoção intensa e momentânea, pode ser provocada por algo específico, um encontro, uma conquista, uma boa notícia. E ela pode vir em ondas e durar pouco, mas é um sentimento que é profundo na gente. E é bem marcante aí da experiência humana. Tá, você conseguiu ver de onde vem a palavra, não? Deixa eu corrigir, eu acho que ele não é profundo, ele é intenso. Ele é intenso. É intenso. Boa. Mas ele é de pouca duração, né? Alegria, no Oxford. Então, antes de ver a etimologia da palavra... O que o Oxford sabe sobre alegria? É que o Oxford é o dicionário mais famoso do mundo. É o mais respeitado. A gente usava muito o Oxford no escritório e tal. Então, alegria, substantivo feminino. Sentimento de grande contentamento ou prazer. Júbilo e regozijo. Manifestação de contentamento ou prazer, expressão de felicidade. Estado de espírito em que predomina o entusiasmo, o otimismo ou a satisfação. Uhum. E a palavra em si, alegria, vem do latim alacer ou alacris, que quer dizer vivo ou animado. Então, o sentimento de alegria está relacionado com estar vivo, estar animado. Faz sentido, gente? Faz bastante. Acho que descreve bem, né? Bom, a sugestão veio do ponto de que muitos homens hoje enfrentam o desafio de... A nossa discussão core aqui é, em meio às responsabilidades e às pressões da vida, como manter a alegria, né? No Brasil, pelo menos em 2023, vi que aqui, num dado do Ministério da Saúde, 79% dos suicídios foram cometidos por homens. Tem uma certa... A gente sabe que tem outras idade, questões. Posso pesquisar no decorrer aqui. Posso pesquisar aqui no decorrer do episódio, mas por enquanto só tenho esse número. E claro que suicídio não é só por falta de alegria, tem uma série de questões. Só que, enfim, tem despertado isso e eu tô aqui também para aprender como que, no decorrer da vida, na paternidade e na prática, como manter a alegria no meio da pressão e das responsabilidades. Quer falar, Abraham? Bom, acho que eu não vou trazer uma base de explicação, mas eu acho que eu posso compartilhar um pouco do que eu vivi. E você trouxe bem, o homem ele sofre uma pressão e até o próprio formato dele ser um pai, um marido, um líder na casa faz com que muito da pressão venha convergir nele. E saber lidar com pressão, muitas vezes você vai precisar de algumas ferramentas. E o que eu pensei quando a gente trouxe esse tema da alegria, que a alegria é mais uma ferramenta no nosso kit de pai. Na maleta. E a gente tem que saber usar ela na hora certa e de forma intencional. E eu diria até que você tem que treinar, viu? Porque não é uma coisa que... Eu diria até que é ensinável. A gente pode ensinar nossos filhos a acessarem esse lugar de alegria. No meio de dificuldades, tristezas. E, claro, a gente não é um louco que vai querer um bobo alegre, que vai, né, sem motivo nenhum. Até o termo é bobo alegre, né? Exato. Então, se a gente encara ele como uma ferramenta que em algum momento a gente vai precisar utilizar, então que ela esteja bem preparada. E eu estou falando de algo pessoal, porque em um determinado momento da minha vida como pai, como marido, debaixo de muita pressão e até diria um pouco de desesperança, eu tive que sabe quando você tem aquele momento no videogame você vai lá e bota um remedinho para te aumentar um pouquinho, né, a estamina?
Aham. E em alguns momentos eu tive que encarar esse pico de alegria dessa maneira. Vou precisar dar uma injetada aqui, senão ninguém vai suportar, a gente não vai chegar lá. E nós, como cristãos, claro, a gente tem Deus, a gente acessa essa fonte inesgotável que é Deus e que é alegria também. Mas, claro, nos momentos ali difíceis, por mais que a gente saiba que Deus está lá, existe algo que a gente tem que fazer, a gente tem que ser intencional em fazer para ter essa alegria. E no meu caso específico foi debaixo de circunstâncias de pressão financeira. E mesmo debaixo de pressão financeira, quando você não está ali podendo fazer gastos paralelos, eu tive que em algum momento falar, não, agora eu preciso fazer isso, senão acho que eu também não vou aguentar. Precisa dar alegria. Da alegria. Então, seja uma saída para tomar um sorvete, seja um momento eu e a minha esposa tendo ali uma coisa real mesmo, uma coisa que a gente fazia, é dar uma volta de carro. Se você for pensar, tá queimando gasolina, tá desgastando o carro, tá perdendo tempo, mas eu precisava daquilo de maneira até numa rotina quase que virou aquilo de cada 2, 3 dias a gente precisava dar uma volta no carro, conversar, ter esse momento de paz. Então, e trazia muita alegria. Eu lembro que minha esposa falava assim, naquela época estava tão difícil, e no fim do dia, quando a gente tomou muita porrada, ela falava, mas me dava alegria saber que à noite a gente ia dar aquela volta de carro. Uau, que legal. Que legal. Cara, eu acho legal porque a gente sai um pouco a gente sai um pouco do estado de passividade em que você está à disposição das circunstâncias e das suas emoções para quando você toma o controle da situação, ainda que você entenda que você precisa de pequenos estímulos externos. Então, esse negócio de sair para dar uma volta, eu acho incrível, cara. Eu e a Paula, a gente tem um lance desse que é sair para tomar um café. A gente mora perto de um shopping, dá pra gente sair andando, tomar um café. Não é um investimento alto. E o café em si, vou te falar que eu praticamente nem gosto do café que a gente toma lá. Mas assim, é você entender e discernir qual que é a saída que você tem que vai te trazer um alívio para aquela situação. E não tem problema, eu acho legal tô falando, porque tem gente que é muito estoico no sentido de, não, mas aí você tá pegando um estímulo externo. Assim, olha, a vida é igual na guerra, entendeu? É dedo no olho, sabe? Não tem o que é mais certo. Você tem que fazer o que funciona e que for moral. Então você, claro, não vai ter saídas imorais para você ficar alegre. Mas se você consegue discernir, identificar saídas práticas, simples, que vão te trazer alegria, ter essas pequenas muletas, eu não acho errado. Acho que isso você tem que desenvolver, tem que ir para um próximo passo, mas tudo bem. Se naquele momento é aquilo que vai te ajudar, sabe? Muito bom esse exemplo que você deu, porque é muito real, né? Às vezes, Acho que muitos casais passam por algo similar também. são E, fases, né? Mas assim, tem fases difíceis. é, e tem coisas que passaram e você percebe depois que aquilo foi alegria. Na hora você não tem aquela consciência. E te dá até uma certa nostalgia. Eu sei que era um momento difícil, mas traz uma nostalgia porque você percebeu você viveu momentos alegres. É bem, eu falei de ensinar um filho a acessar esse lugar, porque, cara, a gente quer privar os filhos de dor, quer privar eles de frustrações, mas você começou muito bem. Os homens debaixo de pressão, responsabilidades, vão encontrar alegria, vão ter que ter essa habilidade. E uma das coisas que a gente tem que fazer com nossos filhos é justamente criar essa habilidade neles, Nossa, no dia a dia deles. isso é engraçado. Eu nem tinha planejado, mas eu lembrei. Eu ia e voltava de ônibus com meu pai pra escola. Era muito cansativo. A gente levantava assim 10 para 5 da manhã e ia chegar em casa umas 5, 6 da tarde. E eu lembro que eram momentos muito legais. Teve 2 momentos muito legais. Um é uma memória é muito comum, mas eu lembro de eu deitar no colo dele. Era muito gostoso, assim. E o outro, assim, o ônibus era muito cheio. E eu lembro que teve uma vez que não dava pra ficar nós dois, assim, meu pai teve que ficar segurando na porta, e aí o que o pessoal fez? Meu pai me passou, o pessoal foi me passando por cima de todo mundo e me colocaram do lado do motorista Luciano, lembro até hoje.
Fui muito alegre. No meio da pressão, meu pai ele não me tirou daquele lugar. Ele me ajudou a primeiro viver e encarar. A gente tava falando aqui, né, Antônio? Você acredito que você vai falar melhor sobre perspectiva, né? A gente lembra disso dando risada. A gente não lembra disso, meu Deus, que sofrido. Não, a gente lembra como dando risada, assim. Muito bom isso, eu nem tinha lembrado. Então, exatamente. É bem legal para os pais entender o seguinte: às vezes a gente se cobra de dar circunstâncias perfeitas para os nossos filhos. Sabe, tem que estar tudo perfeito. É a melhor casa, a melhor escola, a melhor roupa, o pai com atitude melhor, tudo perfeito. E não é por aí. Você precisa, de fato, ensinar o seu filho a encontrar um lugar de alegria, a encontrar um lugar de satisfação. E eu acho que passa por algumas coisas. Por exemplo, eu ensinei meus filhos a toda oração começar com um momento de gratidão. Porque eu acho que você consegue e talvez seja o começo do mecanismo de encontrar alegria eu preciso buscar coisas pelas quais eu sou grato antes de ir para o momento em que eu vou pedir coisas, ou seja, coisas que eu não tenho. Então, sabe assim, Senhor, antes da gente começar, deixa eu te falar, eu sou grato pelo que eu tenho. Porque eu sei que eu podia não ter um monte de coisa. Até você chegar no limite, eu sou grato pelo fôlego de vida. Eu estou vivo e não morto. Muito obrigado. Beleza. Passou isso? Passou. Tá. Algumas coisas eu gostaria de pedir. Porque eu tenho ambição, porque eu tenho propósito, porque eu quero alcançar coisas, porque tem coisas que podem melhorar. Então, a ordem me parece que é a ordem correta. Então, deixa eu alegrar minha alma aqui pelo que eu tenho, sendo grato pelo que eu tenho, e depois eu transicionar para coisas que podem melhorar. E eu vejo muitas vezes as pessoas que só conseguem olhar para o que não tem. É uma mentalidade de escassez, só que ela não está relacionada com questões materiais. Ela está relacionada com uma perspectiva, com o estado de mente. Porque você pode, que é o que você comentou a respeito do ônibus, você poderia estar numa Mercedes com o seu motorista e não estar alegre. Então, assim, e a gente precisa muito entender isso de uma vez por todas, que a circunstância não precisa ditar se nós somos alegres ou não. Nossa, muito bom, eu fico imaginando. Então, se daqui 5 anos, que eu vou estar completando 5 anos de casado, se eu não tiver alcançado a minha casa própria, não vai ser um motivo pelo qual isso precisa drenar minha alegria. Você vai ter que, no momento, vamos dizer, você coloca uma meta para você. Quero comprar em tanto tempo a minha casa própria. Chegou no dia, não conseguiu. Senhor, obrigado porque eu estou vivo, obrigado porque meu casamento ainda está de pé, obrigado porque eu já tenho aqui 3 filhos, os 5 anos de casado. Amém. Ó. Amém. Obrigado por tudo isso. E o que aconteceu de errado? Por que eu não consegui comprar minha casa? Tudo bem. Não tem, a gente não é... A Paula leu outro dia o livro que chama Poliana. Poliana, minha mãe era um pouco assim, do tipo, tá tudo bem, tá sempre tudo bem. Não tá tudo bem. Tem coisas que não estão bem. Você precisa ser realista no que não tá bem. Mas aquilo não define a sua vida. Outras coisas vão definir sua vida. Muito mais relevantes do que só aquilo que não tá bem, entendeu? E a gente pode levar no limite, que é a história de Jó. Cara, tudo foi tirado dele. E aí, nesse momento, você fala, bom, eu tenho fôlego de vida e eu tenho meu Deus. Se ele quiser tirar minha vida, tudo bem. Mas se você não chegou nesse limite, caraca, o que será que... Tudo bem que você tem alegria, tem tristeza, tem momentos que são muito difíceis, que você vai chorar, mas você consegue levar a sua alma para um lugar de alegria. Muito bom. Eu teve uma história recente, não foi comigo, mas foi com um amigo, que ele perdeu a esposa. Faz alguns anos. E aí ele perdeu a esposa, ele tinha ele e a filha. Ele, a filha e a esposa. A esposa faleceu. Não sei se foi câncer, o que foi, mas ela faleceu. Esse cara demorou uns 2 anos para se recuperar dessa tristeza. E a filha teve mais força do que ele. E depois de algum tempo ele conversou comigo e ele falou assim, Antônio, cara, eu me arrependo muito, porque eu me entreguei um pouco para o sofrimento. Então, às vezes eu acho que tem um aspecto um pouco de egoísmo no homem, ou de imaturidade, de
de se entregar para um sofrimento, para uma tristeza. E o lado ruim disso seria assim, fingir que isso não está acontecendo. Não, não é. Se você passou por uma tristeza, você não precisa fingir que ela não está acontecendo, porque eu acho errado. Mas você precisa olhar para ela e falar assim, cara, isso é difícil, eu entendo que isso é difícil, mas eu preciso buscar força, eu preciso buscar de outras formas, eu preciso me alegrar, porque tem pessoas que estão dependendo de mim. Então, se você está nessa posição de pai, de marido, a gente não pode se deixar dragar e levar por situações difíceis de tristeza, de sofrimento, ou, vamos dizer, estou em depressão. Então, vai procurar um médico, vê qual é o seu problema. Entende, endereça esse negócio, porque as pessoas precisam de você. Teus filhos precisam, sua esposa precisa. Você não pode se entregar. Outro dia não, faz algum tempo. Tava muito triste, eu muito triste. Triste. Aí, falei, quer saber? Eu vou deitar. Então, subi pro meu quarto, tinha essa possibilidade material ali. Subi, deitei, me cobri. Falei, agora eu vou dormir. Então, dormi. 1 hora. Levantei e falei, não, deu, é isso. Pronto, agora vamos lá. Eu preciso encarar o que está acontecendo. Eu preciso encarar a situação, encarar as dificuldades. Preciso orar, preciso me colocar de pé, porque tem gente dependendo de mim. Eu não posso me entregar para esse negócio. Vocês entendem? Sim. Agora, uma pergunta que eu tenho pra vocês é: às vezes a gente faz algumas coisas pelo ponto positivo, do que isso pode me gerar de positivo, às vezes a gente faz algumas coisas pra que não aconteça o negativo, né? Pela dor, às vezes. O que acontece se a gente não buscar esses momentos de alegria? Quais são as consequências na nossa família, pros nossos filhos, pra nossa esposa, se a gente largar a mão? Quais são as consequências? Cara, eu acho que alguns tipos de consequências. Tem consequências que são institucionais, para a família como um todo. Eu acho que isso é um dreno para a família. Você vai deixar de liderar a sua família e vai ficar sem liderança. Muitas vezes o que acontece é que a esposa assume esse lugar de liderança da família, com um preço para ela e que vai ser cobrado de você, homem, depois. Não se engane. Então, a primeira coisa é, você vai deixar sua casa sem liderança. Você vai dar um exemplo muito ruim para seus filhos, de que você é um homem fraco. E é muito forte falar homem fraco, mas a força é muito mais uma força de disposição e posicionamento do que força bruta mesmo. Porque você pode não ter a força bruta, mas você pode buscar isso, entendeu? Então o que eu não aceito é o cara que se entrega como se fosse vítima da situação. Cara, você não precisa ser vítima disso. Eu já vi homens muito bem posicionados que eram inclusive paraplégicos. Não é uma questão de força física, entendeu? É uma força mental. Você pode ser ignorante, seus filhos podem ser inteligentes, mas você pode ter a força mental de trazer, falar, levanta, vamos, vai dar certo. Você entende? Isso é muito menos objetivo, muito mais subjetivo. Então, entre as consequências, vai faltar liderança, você vai dar mau exemplo para os seus filhos. Eu entendo que, às vezes, você vai gerar um amadurecimento prematuro nos seus filhos. Sabe assim? Muito bom. Muito bom. O filho fala, agora eu tenho que tomar conta. Que é conhecido como má formação. Brother, exatamente o que aconteceu com você. De você ter que step up. Ir para um lugar, não era para você estar lá, meu. Era pra você estar sendo moleque, 17 anos, zoando, fazendo coisa errada, sendo inseguro, sendo tonto. Foi o que eu fiz, entendeu? Não precisei fazer isso. Foi a ordem natural da vida, né? Natural. Tava lá, botei meu pai no Serasa com 17 anos de idade, ele me deu um talão de cheque e eu meti ele no Serasa. Eu não sabia usar. Brother, mandei um Banco Real. Ele falou comigo, e cara, olha que interessante. Ele falou comigo, ele me deu um talão de cheque, não sei se eu já contei essa história. Acho que não. Ele me deu um talão de cheque, tinha a conta universitária do Real, você lembra disso aí? Lembro, claro. Bom, ele me deu talão de cheque, só que eu não tinha CPF. Banco Real? Banco Real. Banco Real. Era conta universitária. Eu lembro até onde era o caixa eletrônico, ali no centro. Aí, mas eu não tinha CPF, então foi no CPF dele. Aí, um dia ele conversou comigo e falou, filho, por acaso você passou um cheque, assim, assim? Passei. Ele falou, filho, meu nome foi parar no Serasa. Eu falei, o que é Serasa, né? Ele falou, não, foi um cheque, filho, foi um cheque sem fundo, precisa ver se tem dinheiro na conta, você não pode só sair passando cheque. Eu falei, é mesmo, pai? Ele falou, mas tudo bem, eu tiro, já tirei meu nome, só toma cuidado. Então, assim, eu era imaturo, inconsequente, irresponsável, com 17 anos.
Meu pai estava tranquilo me ensinando as coisas. Agora, Você podia ter respondido, o governo faz isso, por que eu não posso fazer? papai, se vira. Mas se eu tivesse um pai que não estava nessa posição, talvez eu tivesse que ser muito mais maduro, tal. É bom, mas tem a hora certa para essas coisas. Sim. No momento certo, eu aprendi a lidar com tudo isso. Você E- entende? e o que Então, a gente- talvez seja uma das consequências também. E o que a gente está trazendo é que a alegria é um ponto essencial, então, para que o homem continue de pé. Para que não, para Sim. que a família não caia nisso. Muito Sim, bom. boa. Fez o full circle, é isso Aham. aí. A alegria para mim, faz parte de um aspecto do caráter do homem que, quando as coisas não estão 100% bem, ele consegue se alegrar. Aquela passagem, cadê? Qual? Antônio, você diria que, você trouxe essa frase, 1 Samuel 36. quando ele não está 100% bem, ele consegue se alegrar. E quando ele está bem e ele tem um sentimento de felicidade, você diria que ali não tem muitos momentos oportunos para essa alegria nesse formato aparecer? É que é diferente, né? A felicidade é uma coisa mais, De propósito realizado, profundo, né? É um sentimento mais um profundo. pouco mais duradouro, me parece mais estável. A alegria parece ser mais um pico, né? Pico, Mas acho que da mesma forma, porque você tem que encontrar esses momentos de alegria mesmo na felicidade. Porque eu tenho uma sensação que a felicidade é assim, tipo, tá tudo bem. Sabe, tá tudo bem? Paz. Paz, tá tudo bem. Alegria, talvez ela transpareça mais. A alegria me parece ser um pouco mais efusiva. Seus filhos veem você alegre. Veem que você está satisfeito. Veem que algo, que as coisas estão bem. Que há esperança, sabe? Não, eu trouxe essa retórica, não porque eu acredite que uma coisa anula a outra. Eu até acho que nos momentos de felicidade, você está bem propenso a ter momentos alegres, a encontrar mais alegria. Eu só queria entender porque não é um estímulo externo, né? É algo que você está vivendo. Cara, eu tô lendo um livro, chama Cisne Negro, do Nassim Taleb. Peguei outro dia, peguei emprestado com o Felipe. E esse livro, ele fala o seguinte, que o ponto principal do livro é: não existe previsibilidade para as coisas. Então, os cisne negros são eventos imprevisíveis que mudam muito a vida. Seja uma pandemia que muda globalmente, ou seja um acidente que muda ali a sua vida, mas você não consegue prever. E o que eu tô achando interessante desse livro é que, beleza, se eu não consigo prever o que vai acontecer, se a vida é tão caótica assim, como é que eu faço para ter uma boa vida? Como é que eu faço para ficar tranquilo? E aí a realidade é que você tem que transferir as suas expectativas e a sua satisfação do que é externo muito mais para o que é interno. Então, do objetivo para o subjetivo. Então, é muito mais previsível se você investir em valores, em amizade, em amor, em alegria, do que se você investir em conforto, em bens, em segurança. Por quê? Porque essa parte material, ela é totalmente imprevisível. Você não sabe o que vai acontecer. Sim. Acabei de ver uma notícia. Vocês viram a notícia dessa ração chamada Nutrata? Eu vi. Cara, essa ração chamada Nutrata. De Pra repente, cavalo. para cavalo, aconteceu alguma coisa, cara. Começou a morrer cavalo para todo lado. E cavalos caros. Cavalos caros. E aí, eu fico imaginando, o dono dessa empresa, Putz. de um dia para o outro, a vida virou, cara. Meu, interditou a fábrica dele, recolheu tudo e vai todo mundo entrar com ação contra ele. Tinha cavalo de 10 milhões de reais. Nossa. Meu Virou. Deus. Tipo assim, virou. Então, se a vida do cara tá apoiada nessa parte material objetiva, acabou a vida dele. Se a vida dele tá apoiada em valores, nos relacionamentos, cara, um problema muito grande apareceu. Mas ele vai se reerguer, entendeu? Sim. Quando você vê pessoas que se suicidam, cometem suicídio em crises financeiras, para mim a mensagem é, cara, a vida do cara tava inteira ali. Obrigado, ali. 100% ali. Sim.
Pô, Aliás, o fator número 1 para divórcios é problema financeiro. exato. Tem um ditado: o dinheiro sai pela porta, o amor sai pela janela. É um ditado que Nunca ouvi. é um ditado que existe, cara. Então, o ponto é, se você está apoiando tudo em circunstâncias objetivas e materiais, você está correndo muito risco. Esse que é o ponto desse livro Cisne Negro. Que ele fala, o cara fala, eu trabalhei nos lugares mais sofisticados do mundo. Bancos de investimento em Nova York. Ele falou assim, ninguém sabe de nada. Ninguém sabe o que vai acontecer. Daí ele começou a falar a respeito de tragédias financeiras, sabe? No dia anterior, estava tudo bem. Daí, de um dia para o outro, e as pessoas se matam e tudo mais. Então, ou você abraça a incerteza do que é objetivo e material e você se apoia no que é subjetivo e material, ou você vai estar correndo muito risco, entendeu? Nossa. E você precisa ensinar a sua família nesse sentido. Uhum. Assim, não seja refém das suas emoções. Não seja refém das coisas materiais. Não seja refém das suas expectativas. Afinal, também, querer ensinar o filho a ser de um jeito que você também não é um pouco difícil também, né? Se ele não tá te vendo ser assim, né? Exato, exatamente. E quais são alegrias para do dia a dia de vocês? Assim, se vocês pudessem dizer as 3 maiores alegrias. Vou te vocês lembrar, sentem. outro dia a gente estava nós 4 almoçando ali no piano e eu comentei com vocês. Falei, putz, que alegria, uma sensação tão boa, meu. Tô muito alegre de estar aqui. E me deu um saudosismo de trás para frente, né? Falei assim, caraca, será que algum dia a gente não vai ter? Já tô saudosista pelo que a gente está vivendo aqui. Vamos aproveitar. Não está relacionado com a comida, não está relacionado com o restaurante, nem muito menos com o Patercast, mas a gente está os 4 ali sentados, trocando ideia, dando risada. Quantos homens será que tem isso de uma forma despretensiosa, entendeu? E eu acho que tem muita gente que tem os momentos, mas está tão preocupado com o que tem que acontecer materialmente que não consegue aproveitar. Sim. Para um é alegria, para o outro é só mais um momento que ele tá mais preocupado ali. Isso. Inclusive, momentos de alinhamento entre a gente. As coisas não dão certo o tempo todo. O momento de alinhamento tem que pensar assim, cara, tá tudo bem, mas isso aqui precisa ser alinhado. Então, não está relacionado com ser poliana. Não, tá tudo bem o tempo todo. Tem gente que assim é muito irritante. Uhum. Não, isso aqui não tá certo, mas não é o fim do mundo, entendeu? Volta pro ponto que você falou, é perspectiva, né? Uhum. É, total. E pra você, Bruno? O meu Alegrias é do o dia a dia. caminho para chegar lá no piano. É mesmo? Porque como vai andando a ali. gente vem aqui, a gente está bem longe, né? Eu e o Antônio, a gente está longe do nosso habitat natural. E para não pegar esse trânsito, eu venho de metrô, Antônio também, Sim, né? A gente sim. vem de metrô. E, cara, para mim, pelo menos, quando eu penso que eu vou tomar o metrô dali para cá, vou ter umas 45 minutos ali de total descanso mental, posso me focar num podcast, posso ler alguma coisa, ter essa autonomia de poder ir e vir sem me preocupar. Quando você está dirigindo, você se preocupa com um monte de Sim, coisa, né? sim. Ainda mais em São Não Paulo. descansa. Então me dá muita alegria saber que tô indo lá pro piano encontrar eles para tomar café. Cara, ontem eu tava voltando lá da casa do Felipe, e aí eu fui pegar o metrô na Vila Sônia. E aí eu tinha pego o livro que eu queria ler, peguei na casa dele ontem. E eu tava no caminho pensando, meu, o metrô vai estar vazio porque é terminal. Eu vou conseguir sentar, vou abrir meu livro e por meia hora só não tem mais nada pra fazer. Só- Nem dá pra fazer outra coisa, porque nem tem sinal de celular. Meu, e aí, inclusive, às vezes você pode conversar. Eu falo, não quero que ninguém fale comigo. Eu quero só ler o meu livro. Alegria. Sim, sim. Cara, você tá no metrô, entendeu? Não é que eu tava num jato. No metrô, tranquilo. Então você consegue encontrar esses momentos, mas você, como homem, precisa aprender a absorver e se deleitar neles, entendeu? E ensinar a sua família isso também. Sim. Muito bom. Porque esse exemplo, por exemplo, do metrô podia ser, poxa, vou ter que ir lá tomar o metrô. É a perspectiva de você aproveitar esse momento. E é a perspectiva padrão de todo mundo, né? Nossa, de novo tem que ir pro metrô. Meu Deus do céu. Né? Até sobre gestão de tempo, uma das coisas, gestão de energia, melhor dizendo, dos ensinamentos é justamente transformar aquele momento que te suga num momento que você possa se energizar. E aqui acho que é um clássico exemplo. Mas, Antônio, só para arrematar esse ponto que você trouxe, me lembrei muito do papo de resiliência, Sim. quando você falava. E acho que a alegria talvez seja um elemento que nos ajuda a chegar lá. Total. É.
Eu queria só lembrar aqui, você consegue abrir Salmos 42:5? Que eu separei essa passagem aqui porque... Pode ler? Pode. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Quando eu acho legal isso aí, porque coloca a sua consciência como se ela estivesse desconectada das suas emoções, que é a sua alma. Como se você olhasse para você mesmo e falasse assim, meu, o que está acontecendo? Tá liderando. Você se lidera. Exatamente. Por que você está assim? Uhum. E eu vejo tantas vezes a pessoa entregue, fala assim, não, peraí um pouquinho, vamos, sabe, bola para cima. E aí você olhando para você mesmo e fala assim, não, alma, se alegra, cara. As coisas vão dar certo. Eu me lembro, eu já comentei em algum podcast, eu acho, que, desculpa, quando eu tinha uns 17 anos, eu estava no interior, eu tinha almoçado e eu fui fazer exercício depois do almoço. E me deu, tipo, uma congestão. E aí eu passei muito mal. E eu me lembro que eu estava deitado, eu não conseguia abrir o olho e não conseguia tomar Dramin, tudo passava mal. Então eu precisava ficar deitado, de olho fechado, sem fazer nada. Se eu abrisse o olho, eu voltava a vomitar. Era horrível. Eu estava até careca porque eu tinha passado no vestibular, tinha passado na Mauá. E eu me lembro que naquele momento, eu lembro onde eu estava, o quarto que eu estava, pro lado que eu estava deitado, de pensar assim, eu vou dar risada desse negócio no futuro. Aham. Então você consegue se gerenciar, sabe? Que é exatamente o que fala nesse. Falei assim, não, alegra a minha alma, porque você ainda vai louvar o Senhor. Então aqui não é o fim. Você não precisa pegar aquele negócio e pintar ele como se fosse o quadro final da sua vida. Meu, dá um zoom out. É uma situação que está passando ali naquele momento. As coisas vão melhorar, elas vão se resolver. Se não melhorou ainda, uma hora vai. Eu não conheço ninguém que foi só de uma coisa ruim atrás da outra, sabe? E se você está numa situação, olha que profundo que é isso. Se você está numa situação em que você não consegue ter nenhuma esperança, esse momento você tem que parar e falar assim: caraca, por que eu não tenho nenhuma esperança? De que forma que eu construí a minha vida, onde eu me apoiei, que não há nenhum pingo de esperança em mim. Cara, busca a Deus. Esse é o momento que eu falo assim, Senhor, caraca, o que está acontecendo? Por que eu não tenho nada? Por que está tão seco aqui? Me dá alguma coisa. E eu consigo entender as pessoas que chegam nesse ponto e que até cometem suicídio, sabe? Porque é o lugar da secura total. Assim, não há mais esperança, eu não tenho mais saída. Nesse momento que eu falo assim, bem, é o tal da logoterapia do Viktor Frankl. Assim, se você não tem nenhuma esperança, cara, você perdeu o sentido da sua vida. Se você chega nesse ponto, é hora de você falar, meu, eu preciso de Jesus Cristo. Eu preciso de Deus, entendeu? Agora é a hora que eu preciso que alguma coisa me traga esperança, nem que seja para alimentar minha família. Muito bom. E acho que corrobora o ponto que o Abraham trouxe. E pra mim agora tudo, pra finalizar o episódio, tudo pra mim faz sentido. Porque, no final das contas, não tem nem do que de dentro vir. Assim, precisa acessar essa alegria. Que seja Deus, que seja uma esperança externa. Assim, eu preciso de algo que vai me... Enfim, com muita autoliderança, né? E acho que essa mensagem foi de muita esperança também que o Antônio trouxe. E você, Abraham, você começou comentando de um episódio muito difícil, assim, da sua família. Que mensagem de alegria e esperança você deixaria, assim, para quem talvez está nos escutando, talvez esse ano, talvez daqui 5, 10, 15 anos, que Acho está que passando por um momento difícil vou e precisa aproveitar. dessa alegria. Eu vou aproveitar esse exemplo do Antônio, esse exemplo não, esse versículo que o Antônio trouxe. De fato, se você para pensar e começa a analisar e começa a dar um zoom out daquilo, cara, não tem como não pensar que vai ficar melhor. E no meu episódio em particular que eu vivi com minha família, eu até fotografei, literalmente, não mentalmente. Literalmente, eu saquei meu celular e falei, cara, tá tão ruim, mas tão ruim esse negócio, que eu vou clicar, vou registrar esse momento, porque eu vou rir desse momento. Eu vou lembrar desse dia. E até eu uso essa fotografia às vezes para falar com meus filhos, porque achei obviamente, eles eram muito pequenos, eles não tinham noção daquilo e eu uso para ensinar algumas coisas para eles e também como parte do meu testemunho. Então, eu acho que como mensagem de alegria, eu vou nesse versículo também. Cara, você tem que pausar, você tem que se analisar e dar essa distanciada.
E na perspectiva eterna, celestial, aquilo realmente é só um pinguinho de nada. Aliás, nesse sentido, o filho é muito bom, né, cara? Porque as crianças não estão nem aí para as circunstâncias. É a história que você contou do ônibus, eles não estão nem aí. Teve uma vez também que a gente estava passando uma crise bem aguda financeira e a gente foi no shopping e comprou aqueles, não sei se era pequeno preço o nome, mas que você comprava 2 sanduíches, não sei se era Burger King ou McDonald's, e era bem baratinho, acho que era tipo R$ 9 cada um. E aí fomos nós 4, a Laís não estava com a gente, estava só eu, a Paula, o Toys e a Elisa, e a gente comprou dois sanduíches, um para Elisa e um para o Toys. E aí, nesse dia, a gente estava comendo, eu lembro que a gente estava na praça de alimentação, passou uma pessoa e o Toys queria orar pela pessoa. E normalmente eu que vou com ele. Mas quando eu ia com ele, era um domingo, ligou um cliente para mim. Esse cliente ligou e a Paula teve que ir, a gente estava numa situação difícil, eu e a Paula não estávamos comendo, só as crianças, e a Paula teve que sair correndo atrás de uma pessoa porque o Toys queria orar pela pessoa. Ele devia ter uns 6, 7 anos de idade. Ao mesmo tempo eu estava no telefone e eu estava atendendo um cliente, e esse cliente no dia seguinte me pagou uns honorários em dinheiro, nunca tinha acontecido comigo, em dinheiro, que ia servir para pagar tipo coisas muito urgentes. Então assim, era uma situação que parecia ser muito ruim. Incrível, cara. Mas, quando você olha os valores que estão embutidos ali, cara, tipo, eu tinha trabalho, tinha um cliente me ligando, a gente estava todo mundo junto, o nosso filho com fé para orar por uma pessoa, com amor, bondade, a Paula se dispondo. Então, assim, a falta de dinheiro era o menor dos problemas. Ele se resolve muito fácil. Pior é quando você tem muito dinheiro e não tem todo o resto. É muito pior. Porque o dinheiro, ele entra, não deveria ser a salvação. Agora a gente tem, agora a gente não tem. É da vida, entendeu? O problema é quando você não tem amizade, o problema é quando você não tem amor, não tem união. Aí esse é um problema sério. Para os pais é importante ter essa perspectiva, né? Caraca, muito bom. Muito bom. Obrigado pela presença de todo mundo. Compartilhe esse episódio. É muito importante para os pais ouvirem isso que a gente conversou aqui. Tem pessoas passando por situações muito difíceis, a gente entende. Ninguém tem que botar a cabeça para baixo da terra igual uma avestruz e achar que nada está errado. Não, a gente enfrenta, mas a gente enfrenta de peito aberto, com alegria. É isso que a gente, como homem, como pai de família, precisa aprender e realizar. Beleza? Abraço.